Olá pessoal, hoje vamos fazer a apresentação do trabalho de Matemática e Estatística para a Computação. O grupo é composto por Michele Gonçalves, Thiago de Souza, eu que vos falo, Ciro Neri e Felipe Fiuza. Nosso professor é o Gabriel da Silva Lima. Durante os slides a gente vai apresentar os seguintes tópicos: a introdução da lógica, história da lógica booleana, a lógica da computação e aplicações e exemplos reais. Começando pelo conceito, né? Lógico ou lógica como sinônimo de razoável, algo que é evidente, né? Uma coisa que a gente usa muito isso no dia a dia para argumentar, propor e concluir os nossos pensamentos, né? Tanto que logos, dentro da filosofia, ela significa razão, palavra e discurso e argumentação, ou seja, um diálogo, né? Nós temos aí um conceito mais importante, mais famoso, do começo do século passado, de Ivan Coppi, que ele fala que o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios utilizados para distinguir o raciocínio correto do incorreto, ou seja, do verdadeiro ou do falso. Dentro da lógica, nós temos os elementos que compõem. A proposição é o significado de uma oração declarativa, né? Por exemplo, Carlos gosta de feijão, ou Carlos não gosta de feijão. Ele é uma afirmação ou uma negação, não é qualquer frase que é uma proposição. É o que propõe de fato alguma coisa, afirmativa ou negativa. Nós temos como número 2 o argumento, que é um grupo de proposições, né? Duas ou mais proposições unidas, sendo uma derivada da outra, com provas ou tipo um encadeamento evidente uma da outra, né? Por exemplo, Carlos ama Maria. Maria é amada por Carlos. São duas proposições que denominam a mesma coisa. Dentro dos argumentos, nós temos as premissas, que é cada uma das proposições que justifica uma conclusão que vem a seguir. E elas têm os indicadores, que são o porquê, desde que. Ela explica uma coisa para concluir outra, né? Por exemplo, eu preciso estudar porque eu preciso passar na matéria. O porquê ele é um indicador, é uma premissa que define uma conclusão. E por fim, a conclusão é a proposição principal do argumento, defendida pelas premissas e seus indicadores, né? Os indicadores da conclusão são, portanto, tal coisa. Logo depois do portanto, você tem uma conclusão afirmativa que é denominada conclusão. Tá? Dentro da lógica, nós temos também as frases que não são declarativas, que a gente tem que determinar que não é uma proposição. Que eu já tinha falado para vocês que uma frase, uma proposição, ela é declarativa. Mas as frases não declarativas são as sentenças exclamativas. Por exemplo, que dia maravilhoso. Essa frase não declarativa ela não constitui uma proposição. E, portanto, não são os argumentos válidos para a lógica. Né? Sentenças exclamativas, depois sentenças interrogativas, é uma pergunta. Né? As sentenças imperativas, por exemplo, não atendo o telefone. Não é uma proposição que defende um argumento também. Normalmente é uma ordem. Né? E as frases abertas, que é quando tem algum pronome ou variável matemática. Por exemplo, eu posso dar exemplo, Brasília tem um número X de habitantes, né? E Paula não prestasse atenção. Essa é uma exclamativa. Paula, não prestaste atenção? Exclamativa. Ou Paula não prestou atenção? Interrogativa, né? E essas são frases não declarativas. Vou passar a palavra para o próximo colega. Boa noite, eu sou o Felipe e vou falar aqui um pouco sobre a história da lógica booleana e o desenvolvimento dessa área. A lógica booleana tem esse nome por conta do seu criador, George Boole, que foi um matemático e filósofo nascido na Inglaterra do século XIX.
e que ficou muito conhecido por publicar em 1854 o livro The Laws of Thought, que em português ficou conhecido pelo título de Uma Investigação das Leis do Pensamento. E nesse livro, ele se propôs a fazer algo revolucionário para a época, que foi pensar a lógica a partir de uma perspectiva da matemática, já que o campo que normalmente se debruçava sobre as questões lógicas era justamente o campo da filosofia. E antes dele, a lógica era discutida principalmente pelos filósofos, como Aristóteles e outros, mas foi Boole que demonstrou que era possível não só expressar, mas também resolver problemas lógicos através de equações e operadores lógicos, né? Como o ou, que em inglês é o or, o e, que em inglês é o and, e o não, que é o not, fazendo com que ele posteriormente fosse reconhecido como um dos pais da lógica matemática. E já nas décadas seguintes a seu falecimento, diversos autores como Bertrand Russell e Emil Bosch foram responsáveis por evoluir a teoria de Boole, ao darem mais robustez metodológica e teórica à lógica matemática. Mas foi somente cerca de 100 anos após a sua morte que sua teoria ganhou aplicações práticas significativas, com o matemático Claude Shannon, que na década de 30 foi pioneiro na aplicação da lógica booleana no design e análise de circuitos elétricos, mostrando que portas lógicas poderiam representar operações matemáticas e processar informações de forma binária, sendo isso primordial para o desenvolvimento de sistemas complexos e de nossos computadores modernos. Então, dessa forma, a gente pode dizer que as ideias de Boole, que em sua concepção tinha aplicações praticamente só teóricas, revolucionaram a realidade que vivemos atualmente, já que foram essas ideias que formaram as bases que contribuíram para o desenvolvimento da área de computação e de todo o nosso mundo digital moderno. Olá pessoal, eu sou o Thiago, vou apresentar para vocês a lógica dentro da computação aqui. E os primeiros computadores eletrônicos eles foram desenvolvidos em meados de 1940 e 1950, né, período ali da Segunda Guerra Mundial, com os principais motivos, né, em fins militares, decodificação de mensagens secretas, cálculos balísticos para projetar trajetória de mísseis, coisas do gênero. E ali começaram a se criar as primeiras instruções, né, para códigos para obter um objetivo. A lógica dentro da computação, ela precisa de linguagens, né, para você transcrever o que você quer, que no caso seria o seu algoritmo, para o computador, a maneira que ele vai entender os seus dados. E as primeiras que a gente teve em 1957, 1958 foram o Fortran e o Lisp, que começaram a incorporar estruturas lógicas, como condicionais e loops, que são as principais até hoje, né? Bom, um algoritmo ele é basicamente formulado através da lógica que irá estruturar a sua finalidade. Quando você quer resolver algo, quando você tem um problema, quando você precisa de um produto, um fim, alguma informação, você tem um processo para chegar a isso. E esse processo é o seu algoritmo. Através disso, através desse passo a passo, que você vai chegar na sua finalidade, né? No seu interesse. Esses algoritmos, eles são estruturados, assim como você pensa. Um exemplo, né? Para você dirigir um carro, você precisa ligar o carro, você precisa engatar a primeira marcha, você precisa fazer o controle de embreagem. Essas estruturas de passo a passo são decodificadas em condicionais, em loops, em vetores. Essas são as estruturas de lógica dentro dos algoritmos, né, dentro da computação. E é através dessas estruturas que você vai obter a sua finalidade. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, né? Ambos os exemplos em pseudocódigo. O nosso pseudocódigo aqui é o Portugal, porque um pseudocódigo, ele basicamente é uma maneira mais simples, né, de entender e de praticar programação sem utilizar uma linguagem propriamente comercial. E o Portugal ele traduz a programação, né, a linguagem de algoritmos para o português brasileiro. À esquerda a gente tem um exemplo de condicional. Primeiro a gente declara nossas variáveis, né, primeira nota, segunda nota e uma média. E nossas variáveis são do tipo real, que são valores inteiros ou decimais, né? E a gente, nesse exemplo,
qual é a finalidade do nosso algoritmo, né? Do nosso conjunto de estruturas, principalmente condicional. É calcular se as notas que você insere dentro obtêm uma média satisfatória para você ser aprovado ou não numa faculdade, numa escola, etc., seja o que for. Que você primeiro coloca, né? Você insere a primeira nota, você insere a segunda nota, o código ele vai fazer um cálculo para você e vai te falar qual é a sua média, e a partir da média que ele te retornou, ele vai te dizer se você foi aprovado ou não, condicionando ao valor que você mesmo colocou enquanto programava, que no caso ali se for maior ou igual a 6, você está aprovado, se for maior ou igual a 4, você está de recuperação, ou menor do que 5.9, né? Na direita a gente tem um exemplo em looping. Basicamente, primeiro a gente começa declarando essas variáveis, como em todo algoritmo. Aqui a gente tem o número 1, a gente tem uma pausa 1 também, que está com N1 e P1, e o nosso count, que é o contador. Primeiro você precisa setar, né, o seu contador a partir de 0 e colocar até quanto quer que o contador mostre, né? Que você vai inserir o seu N1, até que número ele vai contar. E depois você colocar o seu P1, que vai colocar de quanto em quanto, né? Qual é a pausa, qual é o intervalo de números que ele irá contar. A estrutura principal está ali embaixo, né? Enquanto o seu contador for N1, enquanto ele receber N1, que é o valor que você colocou, ele vai fazer a contagem somando o valor que ele já tem naquele momento, mais a sua pausa 1, que é o P1, ou seja, o intervalo de quanto em quanto ele vai contar. E essa é uma estrutura de looping de maneira bem básica, né? A fim puramente de exposição aqui para vocês. Boa noite, eu sou a Michele Gonçalves e eu vou falar sobre a parte de aplicação real da lógica na programação. Eu vou começar com o filtro de spam, né? Que ele funciona como Ele utiliza, na verdade, regras lógicas e algoritmos para analisar padrões de e-mail, com algumas palavras-chave, por exemplo, grátis, promoção, frete grátis, ou até mesmo algum comportamento suspeito, né, a fim de classificá-los como spam ou não. Um exemplo prático é quando um filtro identifica na mensagem lá oferta sem um remetente confiável, ele já classifica como spam. E às vezes você recebe um e-mail que nem é spam, mas se ele está dentro desse filtro, né, de classificação, ele acaba até indo ali para a caixa de spam por conta da lógica condicional, né, e bloqueia essa mensagem. Um outro tema é os motores de buscas, né, onde aplicações reais de lógica de programação. Então, eles se baseiam na lógica booleana para indexar a classificação das páginas de web com base nos critérios de buscas do usuário. Por exemplo, se você for buscar restaurante japonês em Brasília, aí esse motor de busca aplica essa lógica e vai te trazer ali dentro do que você digitou, né, restaurantes japoneses em Brasília, os restaurantes que estão classificados ali. Sistema de recomendação. Aplicações reais da lógica na programação. Aqui, por exemplo, a gente colocou o Netflix, né? Ele utiliza uma lógica matemática para analisar os dados dos usuários e criar perfis personalizados. E são algoritmos baseados em aprendizado da máquina, que muitas vezes combinam a lógica com estatística para prever preferências. Então, às vezes, quando você assiste a um filme em uma plataforma de streaming, ela consegue recomendar outros baseado naquele gênero que você já assistiu. Por exemplo, você gosta de assistir dorama e naquele dorama tem uma determinada narrativa. Ele vai te indicar outros que tenham aquele mesmo perfil que você já viu. E para finalizar, a contribuição da lógica para a IA e a ciência de dados, né? A tomada de decisões automática, elas são baseadas em lógica, como árvore de decisão, que ajudam a IA a fazer escolhas informadas. Por exemplo, em carros autônomos, a lógica avalia se deve acelerar, frear ou desviar. Os algoritmos de aprendizado supervisionado usam essas regras lógicas para ensinar uma máquina a classificar dados ou fazer previsões. E ciência de dados é limpeza e organização de dados. A lógica é usada para criar filtros que identifiquem e removam dados inconsistentes ou relevantes. Análise preditiva, ela aplica regressões e redes neurais à lógica e é essencial para identificar tendências, gerar previsões em áreas como finança, saúde e até mesmo marketing, né? Então, a IA vem para contribuir
na inteligência também humana e aprimorar ainda mais a tomada de decisão.